Abra a tua Bíblia comigo, por gentileza, na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 13, o último capítulo. Você vai comigo na segunda carta aos Coríntios, no último capítulo e no último versículo. O capítulo 13 e o versículo 14. Eu sei que muitas Bíblias não têm o versículo 14. Você deve estar, viu? Muitas Bíblias têm o versículo 13. A mensagem é a mesma. A Sociedade Bíblica apenas dividiu, o conteúdo é o mesmo. Mas isso que nós chamamos de saudação final. Olha aí para a tua Bíblia. No verso 11, 12, 13 e 14, você vai encontrar um título que a Sociedade Bíblica colocou, chamada saudação final, ou doxologia. É um desfecho, é uma conclusão. Eu gostaria que você prestasse bem atenção à palavra de Deus nessa noite. O tema está aqui. O tema, ele emana do texto. O capítulo 13 e o versículo 14, ou o versículo 13, em muitas Bíblias, nós vamos ler todos juntos, que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. De novo, a graça do Senhor, o amor de Deus e a comunhão. Está muito fraco. Vocês estão bem? Tiveram febre também? Não? Vamos lá então. Uníssonos, um coral bem bonito. 1, 2, 3. Aleluia! Glória a Deus! Olha para quem está do teu lado e diz: isso é tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso. Do que? Diz para ele: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo é tudo que eu preciso. Tudo que o crente necessita, tudo que alguém precisa nesta vida, é do quê? Da graça do Senhor Jesus Cristo, do amor de Deus e da comunhão do Espírito Santo. A triunidade ou a trindade. Nós estudamos na soteriologia, que é a doutrina da salvação. Nós estudamos a redenção, que é o resgate. Nós estudamos a propiciação, que é o ato da misericórdia de Deus. Na soteriologia nós estudamos a justificação, que é o ato da justiça de Deus, que anula todo o pecado. Nós estudamos a regeneração, que é a revitalização, a transformação, que só o Espírito Santo pode dar. Nós estudamos na soteriologia a expiação. Quem conhece o termo bode expiatório? Jesus Cristo foi o Cordeiro de Deus, a mensagem de sábado passado, que tira o pecado do mundo. Aquele Cordeiro foi colocado no meu lugar. Eu deveria padecer, mas a expiação de Deus, o ato expiatório de Deus, colocou Cristo Jesus no meu lugar. Por isso, diga comigo, por isso, eu recebi a remissão dos meus pecados. O que significa isso, pastor? Essa palavra que eu me criei ouvindo, e que a palavra contém, essas palavras um pouco difíceis, que um dia eu quero detalhar todas elas: regeneração, justificação, propiciação, enfim, a remissão
é o aceite do perdão. A remissão é a consideração de que nós fomos perdoados. A remissão é o ato do sangue de Cristo. O sangue de Cristo foi colocado na minha frente para que quando Deus olhasse para mim, não me enxergasse mais. Agora eu sou remido. Quem conhece? Lavado no sangue de Jesus. Ele me remiu. Eu não deveria ser aceito. Na verdade, não existe nenhum ato, nenhuma reza, nenhuma oração, nenhum trabalho meu, nenhuma obra social minha. Eu posso inventar um asilo, eu posso inventar um hospício, eu posso inventar uma escola, eu posso inventar tanta coisa. Tudo isso é lindo, mas não vai me redimir dos meus pecados. Você pode fazer a obra social, você pode dar o seu corpo, você pode fazer tudo. O ato da salvação de Deus, você não merecia, mas Ele te remiu. Você é remido. Diga: eu sou remido, lavado. Eu fui aceito. O meu pedido de perdão foi aceito. Por isso que é importante você pedir perdão dos teus pecados. Mas pastor, eu sou íntegro. Eu pago as minhas contas em dia. Eu nunca adulterei. Eu nunca pequei. Eu não minto. Eu sou íntegro. Eu sou uma pessoa correta. Meu CPF é ilibado. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. No Éden, pecamos contra Deus. Nascemos do pecado. Nossa semente é pecaminosa, mas graças a Deus que eu estou olhando para um povo aqui e não consigo ver pecados. Eu consigo ver um povo remido. Eu consigo ver um povo que está sendo aceito por Deus. Se Jesus voltar nessa noite, tomara, Deus queira, que você já tenha se arrependido de todos os teus pecados. Arrependimento não é uma coisa, não é um medo. Não é, meu Deus, eu vou morrer, eu preciso pedir perdão. Isso não é arrependimento. Isso é remorso. Isso é medo da morte. Por isso que quem crê em Cristo Jesus, quem é remido e lavado no sangue de Jesus, não tem medo da morte. Ele sabe que não é o final, mas é o início. Ele tem uma esperança, e ele tem uma garantia, que ele foi remido no sangue de Jesus. Que todo o seu passado foi purificado, foi restaurado, foi expiado, foi justificado. Hoje eu sou lavado no sangue de Cristo Jesus. Hoje você também foi. Mas essa palavra aqui, ela é maravilhosa. Nós conhecemos essa palavra como bênção apostólica, em que muitos pastores no final do culto levantam a mão direita, e tem muitos que nem vão embora sem essa palavra. Graças a Deus, o pastor levanta a mão e diz: que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém. Nós usamos a bênção sacerdotal, a bênção araônica, que está lá em Números capítulo 6, versos 24, 25 e 26. Como é que diz? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E esses textos, eles têm uma ligação. 3 vezes na bênção sacerdotal utiliza-se a palavra Senhor. E aqui o senhorio também.
o Senhor Deus Pai, o Senhor Deus Filho, e sim, o Senhor Deus Espírito Santo, a Trindade. A palavra de Deus, ela traz, em primeiro lugar, a graça do Senhor Jesus. E hoje eu gostaria que você refletisse comigo aqui, o que seríamos sem a graça de Deus? Nós não sobreviveríamos. O que seria você? O que seria o seu passado? O seu presente hoje? Sem a graça. Hoje você tem graça. Mas o que é a graça? É o favor imerecido de Deus. É a mercê de Deus. É a benevolência de Deus. É a graça de Deus. Tem aquele louvor, a maravilhosa graça. Amazing graça. A graça de Deus. Tito capítulo 2, verso 11 diz que a graça de Deus se manifestou a todos os homens. Hoje você está aí cheio de graça, mas um dia nós éramos desgraçados, sem saída, escravos do pecado, sem luz, sem esperança, com final de dias, não tínhamos uma garantia de vida eterna. Mas Deus Todo-Poderoso, queridos, a Bíblia diz que houveram algumas dispensações, escute, para que a graça de Deus fosse derramada, escute, mas em nenhuma delas a graça poderia ser derramada. A primeira dispensação, chamada dispensação da inocência. O homem no Éden era inocente. Deus falara ao homem: comam de toda a árvore do jardim, mas da árvore que está onde? No meio do jardim. Dela não comereis, e dela também não tocareis. Pois a bendita mulher, né, irmãs? Aleluia. Né, irmãos? A esposa. Onde é que Adão estava? A culpa é dele também. Estava conversando com estranho. Vigiem, varões. Ela deu conversa para o inimigo. Ambos ouviram a voz de Deus. Haveria a plenitude de Deus. O homem foi criado para viver eternamente. A Bíblia diz que Deus falava todos os dias, na viração do dia. Mas ouviu Eva, a serpente, dizendo: não é assim que Deus falou. No dia que tu comeres do fruto, os teus olhos te abrirão. E diz a palavra de Deus, o texto sagrado diz bem assim. Isso me chama muita atenção. Então, vendo Eva que o fruto era bom, aprazível aos seus olhos, tomou, comeu e deu para o bonitão. E ele comeu também. E agora? A Bíblia tinha dito que no dia que eles comessem, eles morreriam. E a Bíblia é enfática em dizer: certamente morrereis. Naquele momento, nós morremos. Éramos para viver eternamente. Naquele momento, nós tínhamos uma dívida diante de Deus. Naquele momento, a nossa sorte foi tirada. Naquele momento, agora, culpa. Adão e Eva se
misturam entre as árvores do jardim, tentam apanhar folhas de figueiras, você conhece? E Deus pergunta para o bonitão: Adão, viu, irmãos? Se a tua mulher errar, tu vai dar conta também. Sacerdote do lar, sacerdote da casa. A responsabilidade sobre o homem cristão é muito grande hoje, viu? É ele que tem que estar na oração. É ele que tem que estar sacrificando pelos filhos e pedindo perdão, assim como Jó. É ele que tem que estar na direita. É ele que tem que dizer: vamos para o culto. Não que a mulher não possa, mas ele é o sacerdote do lar. Te afirma, viu, irmão? Te levanta em oração. Cuidado com a tua geração, os teus filhos, a vida espiritual no teu lar. Não vou dizer que eu não sei o que eu estou falando, mas eu sei porque é o Espírito Santo que está dirigindo essa palavra. Está dentro desse tema também. O Espírito Santo está falando aqui nessa noite. E naquele momento Deus diz: Adão, aonde tu estás? E Deus prepara vestes de animais. O primeiro sacrifício, o primeiro sangue derramado. Fica subentendido que um animal deveria ser imolado no lugar de Adão e Eva, que deveriam morrer ali. A sentença era de morte, deveriam morrer, mas Deus agora prepara um sangue no lugar deles. Deus aponta para a graça e diz mais: a primeira profecia vem da boca de Deus, o primeiro sacrifício vem das mãos do próprio Deus, e a primeira profecia vem das mãos da boca do próprio Deus, dizendo: nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Ainda não foi suficiente. Dispensação da inocência, dispensação da consciência, dispensação do governo humano, dispensação patriarcal, dispensação profética, dispensação da lei. Gente, nada resolveu o problema do homem. O problema do homem é o pecado. O grande problema, a grande pandemia do mundo é o pecado. Então o apóstolo Paulo, ao escrever esta carta aos Coríntios, não tem conteúdo maior no Novo Testamento do que 1 e 2 Coríntios. E na segunda carta ainda ele diz que enviou mais uma outra carta, significa tem 3 cartas. Esta segunda aqui, que foi achada para fazer o cânon sagrado, essa carta intermediária até hoje não foi achada, mas está escrito, é só ler 2 Coríntios. Essa segunda, que seria uma terceira, é um pedido para que esses irmãos se convertam. É um pedido para que esses irmãos parem de dar trabalho. É um pedido para que esses irmãos parem de levantar tantos detalhes que Paulo fala nessa carta. Alguns já me perguntaram por que Paulo só fala disso ou daquilo em Coríntios. Porque foi a igreja mais difícil. Eram irmãos que precisavam se converter, ser restaurados pelo poder do Espírito Santo. E no final dessa carta, Paulo agora, de próprio punho, ele escreve: mas, significando, tem muita coisa antes, tem muito conteúdo antes, tem muita coisa que precisa ser considerada antes, mas a graça do Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus era tudo que os coríntios precisavam. Não foi lei, não foi profeta, não foi ninguém, só foi Jesus. A graça do Senhor Jesus, queridos irmãos, é tudo que você precisa para sobreviver hoje, num mundo cheio de pecado, num mundo cheio de trevas,
num contexto de ideologias, num contexto de doutrinas equivocadas, de heresias que nós estamos participando, vendo na televisão todos os dias, alguns vendendo uma graça tão barata, ofertando nos púlpitos, fazendo do púlpito balcão de negócio. Pessoas que perderam o temor. Hoje, querida igreja do Senhor que veio neste culto aqui, este culto solene ao Senhor, este culto a Deus, eu quero dizer para você que veio aqui nesta noite, a graça do Senhor Jesus é tudo que você precisa. Você não sobreviverá sem a graça de Deus. A graça de Deus é tudo que você tem. Se eu fosse você, todos os dias você poderia orar assim, dizendo: Senhor, obrigado por essa graça, esse favor que eu não merecia, que não tem como pagar. A minha salvação não é nem pelo pão, não é nem pela água. Deus não tem desamparado ninguém, mas é essa graça que nos constrange, que nos faz vir aqui num culto como esse, uma noite de chuva, um pouquinho de frio, e levantar a mão num louvor, e sentir a presença de Deus, de não entender o que está acontecendo, mas as lágrimas derramar nos nossos olhos, e sentir que o vazio está indo embora, está sendo preenchido. É a graça do Senhor Jesus que nos alcançou. Jesus nos religou. Religião, o verbo religar, foi desligado lá no Éden, você não está entendendo. E na cruz do Calvário foi reatado de novo. Ele justificou de novo, Ele remiu-nos agora. Ele aceitou o teu pedido de perdão. E agora a graça do Senhor Jesus está sobre a tua vida. Hoje, você tem essa graça de Deus para enfrentar o pecado. Hoje você tem essa graça de Deus para passar por cima das tribulações. Hoje você tem essa graça de Deus de conseguir dizer não para as tentações. É só essa graça. Essa graça te alcançou. Essa graça te remiu. É a graça do Senhor Jesus. E em segundo lugar, queridos, o amor de Deus. Olha o que está escrito no texto. A graça do Filho. Deus Pai, Deus Filho primeiro, Deus Pai e Deus Espírito Santo. Graça de quem? Do Senhor Jesus. Amor de quem? Amor de Deus. Tem outro amor maior do que esse? Quantos já te disseram eu te amo? Quantos relacionamentos? Às vezes uma semana de namoro, eu te amo. Não sabe o que é isso? Quantos eu te amo te decepcionaram? Quantos amores? Mas o amor de Deus te alcançou. Eu estava pensando nessa palavra, nessa semana, falando com o Espírito Santo, e eu pensei, podia estar aqui a ira de Deus. Ou poderia estar dito assim: a graça do Senhor Jesus e a bondade de Deus. Muitos atributos, qualidades de Deus poderiam estar aqui. A graça do Senhor Jesus e a paz de Deus. Mas sabe o que está aqui, presbítero? O amor. O amor de Deus. Você consegue sentir esse amor, esse carinho, esse cuidado
cuidado de Deus. Está aqui a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor é tudo. O amor de Deus é tudo que nós precisamos. Por isso que eu disse, essa palavra é tudo que um crente precisa para sobreviver aos ataques do maligno, às pressões. O que a minha esposa estava falando aqui, Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, eu venci esse mundo. O amor de Deus pode ser teólogo, mas sem amor não adianta. Pode ser rico, viu, gente? Às vezes tudo que uma pessoa tem é dinheiro. É o mais pobre da face da terra, porque ela não tem mais nada, só o dinheiro. Pode ser rico, mas se não tiver amor, o amor de Deus não tem nada. Pode ser talentoso, talentosa, pode ter qualidades, pode ser um bom autor, um bom pintor, pode ser um grande engenheiro, um grande advogado, mas tem que ter amor, né, gente? Tem que ter o amor de Deus. O amor de Deus. O que a minha esposa estava falando aqui, é lindo quando alguém tem o amor de Deus, quando alguém recebeu esse amor de Deus, recebeu a graça do Senhor Jesus e recebeu o amor de Deus. Quem recebe o amor de Deus não tem desamor, não é mal amado e nem mal amada. Tem tanta gente procurando amores. Vai orando, viu, irmã? Vai orando, mas pede isso, sorrisos aí, né? Vai orando. Mas observa uma coisa: se ele ou ela tem no coração o amor de Deus, por que está com dissabor, faltando amor? E o amor de Deus, e o colo de Deus. Você é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Deus não fez pastor, não fez teólogo, não fez grande homem. Não, Deus fez tudo filho. Eu sou filho como você. Há um privilégio muito grande nesta terra de se tornar filho de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 1 que Ele, o Cristo Jesus, Ele veio para o que era seu. Quem era seu? O mundo todo. Mas os seus, os judeus, não o receberam. Mas todos quantos receberam, judeu ou não judeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Onde é que tem um filho de Deus aqui? Se tem um filho, uma filha de Deus aqui, e eu sei que está cheio de filho ou filha, se não é hoje, nessa noite vai aceitar Cristo Jesus e vai se tornar filho de Deus também. Eu quero te dizer assim: recebe desse amor para a tua vida. Levanta a tua mão comigo agora, ore ao Senhor, glorifique ao Senhor e diga: eu recebi a graça do Senhor Jesus, e eu recebi o amor de Deus. O amor de Deus está no meu coração. Obrigado, Senhor, por esse tão grande amor que invadiu meu coração, que transcende as minhas emoções. Eu sinto suprido as minhas necessidades hoje aqui, porque tudo que eu tenho, tudo que eu precisava ter, é o amor de Deus. Então seja amado. Olha para quem está do teu lado e diz: seja amado. Amado de Deus. Você tem o amor de Deus. Aleluia. Essa igreja tem o amor de Deus, por mais que você peque, por mais que amanhã tu vai pecar em pensamento. Quem diz que não pecou já acabou de pecar, porque é um mentiroso.
Mas você tem o amor de Deus. O amor de Deus que quando você se arrepende dos seus pecados, Ele joga lá no profundo mar. E como eu tenho dito, Ele coloca uma plaquinha naquele lugar e diz: proibido pescar. Porque o amor de Deus te salvou. Você tem o amor de Deus. Você é amado de Deus. Você é amada de Deus. Então, irmãos, não chuta o cachorrinho. Não xinga o tempo. Ah, mas está chovendo. Dá glória a Deus. Ah, mas o tempo está feio. Que feio? Por acaso Deus fez alguma coisa feia? Diga obrigado, Senhor, por tão grande amor, por essa chuva. A minha esposa diz: hoje vai estar chovendo, vai ter pouca gente na igreja. Não me interessa, eu vou estar lá adorando o Senhor Jesus. Aqueles crentes fiel, crente raiz, crente que ama a Deus, lota a igreja, assim que nem dia de chuva também. Porque ele tem amor de Deus, ele não tem qualquer coisa, ele não tem outros interesses para com Deus. Ele ama a Deus, ele é fiel a Deus. Quem ama a Deus é fiel a Deus. Não troca Deus por nada. Não troca a presença de Deus por nada. Não troca a Bíblia Sagrada por um jornal, por um livro de autoajuda. Não troca por nada. Porque aqui tem uma carta de amor. Está escrevendo todo dia para ti: Leslie, eu te amo. Leslie, eu te amo. Leslie, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu morri por ti, eu te amo. Irmão, eu te amo. Fulano, eu te amo. José, eu te amo. Está escrito aqui todos os dias. Todo dia que tu abrir aqui está dizendo: eu te amo. Fulano, eu te amo, eu te amo. Tem uma história linda de amor aqui. Aqui tem uma história linda de amor. Ele se entregou porque te amou primeiro, antes de você amar Ele. Ele já te amou. Por isso você tem a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus. Aleluia. Às vezes eu digo para mim mesmo: eu não sou merecedor de tanto amor. Não sou merecedor. Me sinto indigno. Me sinto culpado. Quanta perda de tempo às vezes a gente tem, né, irmãos? Quantas coisas desnecessárias às vezes na vida cristã. Quanto tempo perdido. Às vezes teus olhos estão no material, no físico, tantas coisas, e tu não está enxergando o amor de Deus na tua vida. Está ali, olha, te cuidando todo dia, te resguardando. Sabe, a minha esposa passou uma semana, minha sogra também, no hospital. Tem gente que daria a vida para ter uma alta hoje, para se encontrar com esse amor. O irmão Anderson está lá atrás. Ele hoje está numa cadeira de roda. Nessa semana ele falava comigo: pastor, eu custei, eu padeci, eu desobedeci, eu tardei demais para ouvir a voz de Deus. Hoje eu amo a Deus. Hoje eu sou alvo da graça de Deus. O amor de Deus preenche o meu coração. Eu tive que vir para uma cadeira de roda, pastor, para sentir o amor de Deus. O amor de Deus está disponível para você hoje aqui. Ou a presença de Deus aqui. A decisão é em vida. É hoje. Depois não tem oração, não tem reza, não tem penitência, não tem purgatório, é tudo mentira. É agora. Ou você aceita o amor de Deus, ou você rejeita o amor de Deus. O amor de Deus e a graça do Senhor Jesus é uma pequena ilustração assim. Como que se nós todos fossem criancinhas de 1 ano e meio de idade, tudo trancada num quarto.
Nós olhamos para a maçaneta, mas não atinamos que aquela maçaneta abre aquela porta. Estão todos trancados. Não há o que fazer, não há adulto ali. Mas o Deus Todo-Poderoso desce dos céus e abre a porta. A porta da graça, a porta do amor. E diz: vem, filhinho. Vem que eu vou te dar um colo, eu que vou te alimentar, eu que vou te nutrir, eu que vou te resgatar. Diga comigo: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Quem aqui tem comunhão do Espírito Santo? Diga comigo: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que habita em mim, que mora em mim, que está comigo. O Espírito Santo não é visitante. Eu recebi uma visita do Espírito Santo. Está mal, está fraco, vamos rever. Porque visita não manda em casa. Só manda, só tem autoridade se é dono da casa. O dono da casa abre a geladeira, sim ou não? O dono da casa abre a porta, sim ou não? O visitante fica onde? Na sala. Na sala. Esses dias eu fui convidado para comer um entrecô. Os irmãos fazem churrasco, às vezes eu olho no status e eu digo: nem para convidar o pastor para fazer uma oração, né? Convida, irmão. Tenha dó do teu pastor. Eu vou lá e eu oro contigo. Mas esses dias eu fui abençoado, gente. E aí eu passei da sala, com a autorização do dono da casa. E estava bem bom aquele entrecô. Inveja não pode, irmãos. Está amarrado. O dono da casa me cuidou bem. Foi um dia maravilhoso, né, amor? Café da manhã, almoço e janta. Foi pensão completa, gente. Quase mandaram a gente embora. Faz uma oração aí, pastor. Estou brincando. Mas eu não sou o dono daquela casa. O Espírito Santo tem que ser o dono do teu coração. O Espírito Santo é quem guia o teu coração. A obra do Espírito Santo começou no dia que você aceitou a Cristo Jesus. Entenda, querido, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Deus, você tem o amor de Deus. Agora você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe que às vezes eu olho para as pessoas que já aceitaram a Cristo, já entenderam a graça, têm o amor, mas parece que não tem o Espírito Santo. Vai apertar só um pouquinho, como o pastor fala. Porque a reação não condiz. As palavras não condizem com quem é cheio do Espírito Santo. O procedimento, a maneira de viver, as atitudes, os pensamentos, habita outra pessoa ali. Não pode. Nós precisamos ser guiados. Guiados pelo Espírito Santo. Quem é guiado tem comunhão com o Espírito Santo. Antes de falar, pede um aconselhamento, porque o Espírito Santo fala conosco, amém? Sim ou não? Só comigo? Não. O Espírito Santo responde ou não responde? O Espírito Santo mostra ou não mostra? Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão. Comunhão do Espírito Santo. A comunhão do Espírito Santo te mostra tudo o que você precisa fazer. A comunhão do Espírito Santo mostra as necessidades da igreja. Às vezes o crente está lá cheio do Espírito Santo. A igreja está precisando de ajuda. Ele está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo não mostra para ele.
O pastor está precisando de uma ajuda. Um irmão está precisando de um aconselhamento. O mundo está sofrendo. Se você tem comunhão com o Espírito Santo de Deus, você é cheio da Trindade de Deus. Você é cheio do Pai, você é cheio do Filho, você é cheio do Espírito Santo. E Ele guia a tua vida. Amém? Vocês entenderam a mensagem? Isso é para mim é o que importa. Qual é o tema da mensagem? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Coloque-se de pé nessa noite. Você que quer